Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a primeira história do volume 2 da vida de Jesus Cristo, tá certo? E vamos começar com esse corinho que diz: no meu coração vem hoje entrar o Cristo. Se você deixar Cristo entrar no seu coração, tua vida vai mudar. Porque Deus tem grandes surpresas para você. E é com o coração transformado, Jesus morando no nosso coração, é que nós vamos realmente ter grandes experiências com Ele. Amém? No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo, no meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. E o nosso versículo de hoje diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é esse pão que desceu do céu? Sim, Jesus. Claro, a gente come o pão material, mas não se sacia, logo tem fome de novo. Mas Jesus é o pão que realmente sacia a tua fome espiritual. Assim como o corpo material precisa de alimento, né, para sobreviver, o corpo espiritual também precisa, né, de alimento para poder sobreviver. Então, o nosso espírito também precisa ser alimentado. E ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Essa é só a primeira parte do versículo, mas você pode ler o restante, que está lá em João 6, versículo 51a. Tá certo? A primeira parte. Então, aquele que se alimenta do pão da vida, que é Jesus, esse vai ser alimentado e para a eternidade. Então, vamos à nossa história de hoje, a primeira multiplicação dos pães que Jesus fez. É interessante que Jesus disse: eu sou o pão da vida, né? Quem tem fome, vem a mim e coma desse pão. Quem tem sede, vem a mim e beba dessa água. Sabemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres, muitos sinais. E sabemos que João Batista foi aquele que veio preparar o caminho para Jesus. Ele foi o precursor de Cristo. E Jesus recebe a notícia de que João Batista morreu. E como ele estava triste quando soube da morte de João Batista. Ele viu os discípulos lá pescando. E ele disse para os seus discípulos: leva-me ali para o deserto. Eu quero ir lá para o deserto. E eles foram no barco para o deserto. Só que quando Jesus vai para o barco, uma grande multidão segue Jesus. Assim que viam Jesus, curiosos, interessados, famintos por Jesus, o procurava. E Jesus não teve nem tempo de ficar ali no deserto para curtir o seu luto, triste pela morte de João Batista. Como nós também, com a morte de um ente querido, nós temos que ter nosso tempo de luto, né? De chorar, desabafar, se consolar. Mas Jesus se compadeceu da multidão.
Jesus não teve nem tempo de pensar em ficar sozinho. Quando viu aquela multidão procurando ele e vendo tantos doentes, tantos enfermos, tanta gente seguindo, nós vamos ler essa história que está em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 14, sobre a história de Jesus quando houve a multiplicação dos pães. E aí, no capítulo 14, a partir do versículo 13, fala que Jesus foi e se retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Para um lugar deserto à parte. Existe o deserto local, existe o deserto da nossa vida, o qual a gente precisa também se retirar. E o nosso deserto da nossa vida, os problemas, as dificuldades, nós temos que procurar se afastar das pessoas e buscar Jesus, porque ele é esse alimento que nos dá no nosso deserto. E é interessante ver no versículo 14 que diz: saindo Jesus, viu uma grande multidão, possuindo de grande compaixão para com ela, curou os enfermos. Sim, nessa situação que Jesus estava ali, de tanta gente faminta procurando por ele, Jesus sabia que havia algo que ele precisava fazer, ele não podia se acomodar naquela situação, porque muita gente vinha para Jesus, de várias situações, para ser curados, né? E Jesus continuou, mesmo no seu deserto, fazendo a obra. Eu aprendo uma lição já aí. Muitas vezes, quando estamos com problema, nossa tendência é dizer: não vou para a igreja hoje não, hoje eu não estou bem. Hoje eu preciso ficar em casa, eu preciso ter um tempo para mim. Ora, se não está bem, é o momento mais ainda que precisa de Jesus, para que ele venha consolar, fortalecer, alegrar o seu coração. Não é se isolando que a gente vai encontrar a resposta, não é verdade? Então, Jesus, ele procurava, mesmo no deserto dele, ele sair um pouco para falar com o Pai. Mas nessa situação desse deserto, ele nem teve tempo de estar a sós. A necessidade do povo era tão grande. E hoje a gente vê que a necessidade do povo também é muito grande de buscar Jesus. É muita gente ferida, muita gente chorando o seu luto, lamentando pelos que morreram, muita gente enferma, muita gente triste, tantas situações que nós estamos confrontando, né? Mas versículo 15 diz assim: chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, e quando os discípulos começaram a ver que havia tanta gente ali perto de Jesus, eles começaram a se preocupar, porque Jesus estava falando com as pessoas. E Jesus, ao ensinar as pessoas e pregar sobre a palavra, o que aconteceu é que aquela multidão começou a se aglomerar, começou a chegar sempre mais gente perto de Jesus. E agora, não só chegava a gente, mas começou a ficar tarde, a entardecer, e os discípulos começaram a ficar preocupados, talvez dizendo entre si: e agora? Está ficando tarde e Jesus não termina, esse povo precisa ir para casa. O que é que a gente vai fazer com essa multidão? E aí a gente vê no versículo 15 que eles falaram: chegou um dos discípulos para Jesus. Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, tem tanta gente, o que é que a gente vai fazer? Veja a multidão, despede a multidão para que elas vão para a aldeia e comprem comida para si. Ora, as pessoas que estavam ali estavam carentes de Jesus. Vamos analisar um pouco. Aqui, o discípulo ficou um pouco indiferente com a situação do povo. As pessoas estavam com Jesus, mas eles não queriam ser só curados do corpo. Eles queriam ouvir mais a palavra de Deus.
E o discípulo estava se preocupando porque estava tarde. O que é que ia fazer com aquela multidão? É interessante, né? Aqui eu aprendo outra lição que diz assim, a preocupação humana da gente, não é? Essa preocupação humana muitas vezes tem hora sistemática. Tudo tem que ser no horário certo. E muitas vezes perdemos de receber aquilo que o Senhor tem, por não sairmos um pouco do nosso ritmo, dos nossos horários. Até nos cultos nos preocupamos, tem que terminar tal hora, tem que terminar tal hora. E perdemos de ver ou de receber aquilo que o Espírito Santo ainda quer fazer naquele culto ou quer fazer na nossa vida. Sabe, ali aquelas pessoas queriam ser curadas do corpo, mas elas tinham enfermidades na alma também que não estavam visíveis. E elas precisavam cura. E a palavra do Senhor Jesus era cura também para a alma. Então as pessoas não estavam preocupadas com isso. É interessante ver que Jesus disse para ele. Eles falaram para Jesus. E Jesus disse, versículo 16, não é preciso que se retirem. Dai-lhe vós de comer. Então se vocês estão preocupados, eles não precisam se retirar. Dê vocês comida. Jesus estava preocupado em dar o alimento espiritual. Enquanto os discípulos, vendo que as pessoas estavam sendo curadas, já queriam dispensá-los para ir embora. Ora, Jesus, quando faz uma obra, ele faz completa. Ele sabia que os discípulos não tinham comida para dar. Mas, independente disso, um dos discípulos talvez olhou ao redor aquela situação e, ao ver ao redor tantas pessoas e com fome, eles perceberam que no meio deles havia um menino com uma cestinha com 5 pães e 2 peixinhos. E eles disseram, mestre, aqui tem um menino com uma cestinha, com uma comida, 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ele disse para a mãe, mãe, eu não sei que quando eu volto me dê um lanche para eu levar. E a mãe dá. Que lindo que Jesus usa as coisas pequenas e usou o lanche daquela criança. Veja o que diz ali no versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. Quando o povo se assentou ali na relva, Jesus fez com que aquele pão pudesse saciar a fome de todos aqueles que estavam ali. Ele não queria dispensar as pessoas com fome. Era muita gente que estava ali naquela situação buscando a Jesus. Era muita gente carente, pessoas com fome, mas que queriam ouvir da palavra do Senhor. E Jesus olha aquela situação tranquilo. Talvez ele disse, calma, Pedro, calma, nós vamos resolver essa situação. E aí, Jesus pega aqueles pães, 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, levanta para o céu e ora ao Pai. O versículo diz que ele tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Aprendo aqui outra lição sobre o alimento. Quando a gente se alimenta, a gente tem que aprender a abençoar o alimento, porque nós vemos que o alimento hoje tem muito agrotóxico também. E nós temos que aprender que temos que fazer isso, abençoar tudo que Deus nos dá, não só o alimento, roupa que compramos, tudo que trazemos para nossa casa tem que ser ungido e abençoado pelo Senhor, sabe? Então, quando eu vejo que Jesus olhou para os discípulos, a preocupação deles, quando mandou que eles dessem comida, Jesus queria ver a atitude deles.
Mas Jesus já tinha seus planos, porque Jesus não dispensa ninguém vazios. Jesus dá o alimento material e dá o alimento espiritual. E aprendo outra coisa aqui também. Quantas vezes a gente vê pessoas na rua famintas, né? E muitas vezes vemos mendigos ou pobres e chegamos com a palavra, pregamos e vamos embora e dizemos: Jesus te ama. Mas nós não queremos servir, não queremos dar o alimento material. Nós temos que falar e executar, mostrar atitudes também, para que aquela pessoa seja alimentada também. Mas simplesmente, muitas vezes, nós ignoramos essa parte material da pessoa que está faminta. E muitas vezes, eles não têm nem interesse das coisas de Deus. Porque começa a pensar, como é que ele é Deus? Diz que ele me ama e eu estou aqui. Mas não vê uma obra, atitudes de ação, de obra, daqueles que diz que Deus ama. Se nós dizemos que Deus nos ama e que Deus ama os pobres e os necessitados, nós temos que mostrar em nossas atitudes este amor de Deus pelas pessoas que estão necessitadas também. Porque oração sem obra é morta, não é? Falar sem agir, eles não vão crer nesse Deus. E é interessante que Jesus multiplica o pão. E veja o versículo 20, o que é que diz. Todos comeram e se saciaram e levantaram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Olha para aí que multiplicação que aconteceu. Depois de tudo aquilo que aconteceu, nós vimos o resultado de 5 pães e 2 peixinhos. Aprendo outra lição aqui. O que é que você faz com o que sobra da sua comida? Joga no lixo? Muitas vezes fazemos o prato tão cheio, olhamos na panela a comida, né? Cheirosa, tá parecendo gostosa, então bota uma quantidade grande e depois não aguenta comer. E se vai tudo para o lixo. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais estraga comida, sendo um país pobre? O que é que você faz com sua comida? Vai para o lixo? Você pensa naqueles que estão famintos, que não tem nada o que comer? Porque o alimento é algo sagrado. Então, o nosso sustento também vem do Senhor. Então, às vezes, passamos necessidade por não saber usar bem o nosso dinheiro. Nós não estamos sábios no que compramos, no que comemos. Muitas vezes, por o olho ver, às vezes até uma roupa, pela roupa também. Porque está barato, promoção, compra, deixa lá, nunca usa, fica muito tempo guardado, nem dá para ninguém e nem usa. Então, nosso dinheiro muitas vezes está sendo mal utilizado. E às vezes passamos necessidade por não ser sábios. Agora eu faço umas perguntas aqui para você. Como você está usando o seu dinheiro? Faça uma retrospectiva. Você também está sendo um devedor que está sendo saqueado? Porque não está sabendo usar o dinheiro, o inimigo está usando, você está sendo saqueado. Você está sendo um dizimista, certo? Um ofertista. Você está ajudando aos necessitados, porque quando sabemos usar bem o nosso dinheiro, Deus, Ele é o nosso galardoador. Ele é o galardoador de seus filhos. Ele faz até multiplicar o nosso dinheiro, quando nós sabemos utilizar bem e abrimos mãos de nosso egoísmo e servimos aos necessitados. Então, a gente vê aqui que a palavra disse que foi cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças que comeram. Imagina quanto pão e quanto peixe. 5.000 pessoas, gente, não é 5 pessoas. É 5.000. E ninguém saiu com fome. Sabemos que a maioria dos homens comem muito. E tem mulheres também que comem muito. Adolescentes também comem muito. Não é verdade?
E o tempo que eles ficaram lá naquele lugar, quente talvez, sedentos, famintos. E Jesus conhecia a necessidade de cada um individual. E Jesus alimentou todos eles. Imagino que foi muita comida que tiveram. E o interessante é saber que nós podemos ser saciados pelo Senhor também. Agora eu pergunto, uma outra lição aqui. Como você sacia a sua fome? Pela internet? Pela TV? Filmes? Amigos? Conversas banais? Eu agora falo de alimentos espirituais. O que é que você está alimentando a sua alma e o seu ser, a sua mente? Com que tipos de alimento você está se alimentando? Né? A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. Então, se a gente aprender a alimentar a nossa alma em oração, tempo com Deus, em louvores, em ir para a igreja servindo ao Senhor. Sabemos que muitos cristãos hoje se acomodaram depois de tudo que aconteceu, quando nós ficamos sem poder ir para a igreja, se acomodaram, querendo ouvir a palavra só em casa agora. Estão sendo crentes acomodados, sem fazer nada para o Senhor, alimentando somente a si próprio com a sua alma e nunca se saciando totalmente. Será que esses vão chegar diante de Deus felizes? Está fazendo a obra para o Senhor ou está somente recebendo para você? Quando Jesus ensinou, ide e pregai o evangelho a toda criatura, você está pregando? Você está tomando uma atitude de sair, agir, servir aos necessitados? Ou simplesmente para mim e dizer, não, eu já sou velho, eu sou doente, eu não tenho condições? Sim, nós temos muitas condições de fazer. Quando a gente quer, a gente tem sempre condições de fazer algo para alguém, né? Então, o que é que você faz do seu tempo? Qual é o pão e o peixe que você está comendo? E a quem você está alimentando com o pão e o peixe que Deus te deu? Com o sustento, o salário que Deus te deu? E até com o alimento espiritual, com a palavra de Deus. A quem você está alimentando? As pessoas ao seu redor estão precisando de você e de mim. Os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa igreja, as pessoas do seu trabalho, as pessoas de sua família, a nossa nação e o mundo. Então pense bem nisso tudo, porque esse Jesus que multiplicou esses pães e esses peixes, ele quer fazer multiplicação na tua vida. E ele te chama para que você também seja pescador de homem. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Ah, como nós aprendemos sempre algo novo de ti. É tão bom saber que esse Jesus que multiplicou esses pães e esses peixes, é Ele que multiplica na nossa vida. Ele multiplica em todas as áreas da nossa vida quando dependemos dEle. Quando temos tempo para Ti, Tu alimenta o nosso espírito, Tu alimenta a nossa alma. Tu vem com milagres de cura, Tu vem com milagres de consolo, cura de depressão, cura de tristeza. Tu és aquele que alimenta-nos, Senhor, nos sustenta tanto espiritual como material. Pai, nos dê visão de águia, nos dê visão, nos dê sabedoria de saber usar bem o nosso tempo. Obrigada porque Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. E obrigada porque Tu multiplicas o pão na minha casa, Tu multiplicas na vida daqueles que confiam em Ti. E essa multiplicação, ela vem de várias maneiras. Vem na saúde, vem no alimento, vem na alegria, vem na paz, vem no sustento, vem no amor, vem no perdão,
vem na reconciliação. Ah, Deus, são tantos presentes que vêm de Ti. Somos felizes por conhecer a Ti e saber que Tu estás sempre pronto a nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima. Espalhe. Seja também parte. Passe essa palavra àqueles que você conhece, a seus vizinhos, a todas as pessoas que você tem no Zap, que você tem no Instagram. Seja um multiplicador da palavra do Senhor. Se você é um doente que está na cama, através dessa palavra, você pode servir a outros. Se você tem um parente que não é cristão, passe a palavra de Deus. Se você é mãe e pai, assista com seus filhos, aprenda os versículos, aprenda os cânticos, porque talvez num futuro vindouro, seus filhos poderão não ter a Bíblia nas mãos, mas se tiver na mente e no coração, ninguém pode tirar deles, não é verdade? Então, aproveite hoje, enquanto nós temos essa liberdade de conhecer esse Deus grande e de ter em nossas mãos a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, até a próxima.